Olá, algumas denominações que têm a corrente do calvinismo acreditam que uma vez salvo, salvo para sempre. Essa e muitas outras questões você vai acompanhar agora, pois está no ar, Na Mira da Verdade. Muito bem, professor, nós abrimos o programa falando de um assunto que é bastante comum em algumas denominações que usam a linha calvinista, que apresentam ou ensinam que o cristão, uma vez que ele aceitou Jesus, uma vez que ele foi salvo, ele é salvo para sempre. Muito bem, meus amigos e minhas amigas, eu sou Ivan Lopes, o pregador, e estou aqui novamente para fazer um vídeo e a minha intenção é ajudar vocês. Estou agora, mais uma vez, apresentando um vídeo do Mira da Verdade, que de verdade só tem um título. Eu quero apresentar para vocês aí um verdadeiro teatro de mentira e de engano. Eu não sei como é que tem gente ainda que não descobriu pelo menos o mínimo de verdade que esses caras estão aí querendo suplantar, que é a convicção da vida eterna. Não é para ninguém ter mais dúvida disso, mas estamos aí, muita gente ainda engodada com esses pregadores falazes que só trazem mentira e engano para as pessoas. E esses camaradas acham que aqui do outro lado da tela só tem idiota, só tem imbecil escutando eles. Mas eu quero lhes dizer que eu estou aqui para combater a mentira e vou refutar cada mentiroso que aparecer na minha frente. E eu não quero aqui dar uma de educadinho, porque isso é uma artimanha satânica. O pregador ser muito educado, muito civilizado, muito eclético, ele deixa a verdade escapar porque não quer ofender ninguém. Eu não tenho a intenção de ofender, mas quando é para falar a verdade, eu não quero saber quem é que está na minha frente. Por isso é que eu vou falar agora a verdade, refutando essas mentiras que vocês vão ouvir agora. Como nós estamos vendo aí, qual é o assunto em pauta desses representantes da verdade? É a insegurança da vida eterna, o que eles chamam de salvação. Eles são tão baixos no conhecimento teológico verdadeiro que nem saber fazer o discernimento dos dois termos bíblicos, que é salvação e vida eterna, eles não sabem. Eu não sei para que valeu essa teologia deles, porque não sabe se quer fazer a separação de dois termos que são plausíveis e explicáveis. A vida eterna é uma coisa e salvação é outra, mas eles trocaram, inverteram os termos e eles chamam a vida eterna de salvação. A vida eterna é um presente gratuito do Pai. Romanos 6,23 está escrito: o salário do pecado é a morte, mas o presente gratuito do Pai é a vida eterna. Presente não se compra. Mas eles vêm aí com uma história de que a certeza da salvação é uma doutrina pagã. Já pensou? Um povo todo paganizado que prega um Deus trino diretamente da Babilônia vem com conversa de doutrina pagã logo para mim. Vamos escutar esse pregador falar e eu vou refutar cada mentira que ele disser. Doa a quem doer. Nós vamos perceber, Tito, pela Bíblia e também com um breve dado histórico, que esta crença de uma vez salvo, salvo para sempre, ela não é bíblica e na verdade já tem uma origem até pagã. Mas existem textos bíblicos tão claros para nos mostrar que Deus não vai nos levar para o céu pelo colarinho, que não tem como nós aceitarmos uma aberração teológica dessas, né? Aberração teológica. Eu vou me referir diretamente ao pregador. Esse é o culpado de tudo. Eu não acredito que esse pregador Leandro Quadros seja tão paupérrimo em conhecimento como ele se apresenta. Porque um cara que é teólogo, ele tem por obrigação saber fazer uma exegese de um texto bíblico. Como é que ele se presta a ser um professor de teologia, falando para muita gente e não sabe sequer fazer o discernimento de dois termos bíblicos, que a exegese dá este conhecimento para qualquer pessoa que estuda? Então, vida eterna é uma coisa, salvação é outra coisa muito diferente. E eu quero já ressaltar que, mesmo mentindo, ele está certo quando diz que o homem perde a salvação. E perde mesmo, porque a salvação é um ato individual, elaborado pelo Eterno para aqueles que estão a caminho do reino do Messias.
para estar no reino do Messias, tem que ser salvo do pecado, do mundo, da injustiça, da inverdade, de tudo. Senão ele não entra no reino dos céus, o reino que vem do céu. Não é ter a vida eterna. A vida eterna é um projeto divino, é uma predestinação. Mas vamos ler aqui 2 versos apenas a princípio, por causa do nosso tempo, e depois vamos demonstrar aqui uma fonte em que mostra que, na verdade, a origem da doutrina, uma vez salvo, salvo para sempre, ela tem uma origem, na verdade, pagã, né? O primeiro texto que eu quero ler para você se encontra em 1 Coríntios 9, 27. Os 2 textos que eu vou ler são de 1 Coríntios, né, da primeira carta de Paulo aos Coríntios. O primeiro é aos outros. Dá licença aí, deixa eu explicar bem melhor antes do pregador mostrar esses versículos. A doutrina de uma vez salvo, salvo para sempre, ela tem uma origem explicativa de Calvino, porque pregou a predestinação. Mas o Calvino não escreveu sequer um versículo bíblico. O Calvino apenas descobriu que há uma predestinação, só isso. E eles denominam esse assunto de salvo para sempre como se fosse uma doutrina de Calvino. Calvino não tem doutrina coisa nenhuma. A doutrina da vida e da salvação é do Cristo e dos seus emissários. Por que eles ensinaram que o homem é salvo uma vez e salvo para sempre? Porque eles também não souberam entender os 2 termos discrepantemente bíblico. E eles, quando falaram de predestinação, colocaram no vínculo a salvação, que não tem nada a ver com a predestinação. A salvação é um ato individual. É por isso que vamos ver aí o pregador falando que o Paulo, o Shaul, estava lutando pela sua salvação e não pela sua vida eterna, porque se ele fraquejasse no caminho, ele não teria a salvação e automaticamente não poderia fazer parte do reino milenar. Mas imagina um benjamita, um filho de Abraão, está com medo de não ter a vida eterna? Que é isso? Conta outra, rapaz. 1 Coríntios 9, 27 diz assim: mas trato duramente o meu corpo, é Paulo falando, e o mantenho submisso, a fim de que não ocorra que depois de ter proclamado a mensagem aos outros, eu mesmo venha a ser eliminado. Paulo apresenta de forma clara a possibilidade de ele ser eliminado da salvação, mesmo pregando o evangelho aos outros. Com certeza, Leandro. É claro, tanto Paulo como qualquer um daquele que está permeando pelo caminho da salvação. Ele pode ser predestinado à vida, mas a salvação não. Porque só se salvará quem estiver com o Messias, convivendo com amor, com verdade, com justiça. Eu vou mostrar para você e para o seu telespectador o que é realmente salvação e o que é realmente vida eterna. Mais uma vez, prestem atenção o que o próprio Shaul, que chamam de Paulo, disse aos Gálatas em capítulo 5, versos 19 a 21. Ora, as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza e libertinagem, idolatria e feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções e inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Eu vos advirto, como antes já os adverti, aqueles que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Não tem nada a ver com a vida eterna. Reino de Deus, em grego, é basileia tuteu, que quer dizer governo. Este governo é do Messias, que vem de Deus, que vem do Pai, que vem dos céus. Estas obras malditas da carne impedem qualquer um a estar no reino de Deus, no milênio do Messias.
Qualquer um. Quem tiver essas obras não vai entrar. Imagina se o Eterno tivesse mandado o emissário Shaul dizer que as pessoas que têm obras como estas não têm a vida eterna. Quem iria ter a vida eterna? A grande maioria não teria condição de ter a salvação do Messias para estar com ele no reino. Vida eterna é uma coisa e salvação é outra. A vida é uma predestinação, é de graça, Romanos 6,23. O salário do pecado é a morte, mas o presente gratuito do Pai é a vida eterna, é presente gratuito. O texto, também na primeira carta aos Coríntios, é 1 Coríntios capítulo 15, versos 1 e 2. Eu vos lembro, irmãos, que o evangelho que vos anunciei, que recebestes, no qual estáis firmes e pelo qual sereis salvos, se, olha a condição aqui, se o conservardes tal como vô-lo anunciei. Caso contrário, teríeis crido em vão. Ô Leandro, você sabe muito bem que evangelho quer dizer boas novas. E em que se referia às boas novas que Shaul estava falando? Boas novas era a vida do reino. Não se referia vida eterna. Jamais seria aludido boas novas com a vida eterna. Mas as boas novas foi o que o Messias veio trazer aos homens escolhidos da terra, que é o seu reino milenar. Então ali ele estava mostrando que quem não obedecesse o evangelho da forma que ele estava ensinando para ser salvo e estar com o Messias no seu reino, de modo algum alguém poderia entrar no reino se não observasse o evangelho como ele ensinava. Essa é a verdade. Agora você está trocando. Isso aí que você está falando não é vida eterna, é realmente salvação. Quer dizer, por um lado você está falando a verdade, só que você trocou vida eterna por salvação, e isso causa o grande problema: falta de exegese bíblica, falta de hermenêutica, falta de responsabilidade para usar aquela ferramenta que você tem, mas não quer usar, porque saber, eu sei que você sabe. Para finalizar, vou apresentar aqui um dado histórico importante. A doutrina de uma vez salvo, salvo para sempre, ela teve na verdade uma origem pagã, né? O doutor Samuel Bacchiocchi, no seu livro Crenças Populares, num capítulo onde ele refuta a doutrina uma vez salvo, salvo para sempre, ele menciona que alguns estudiosos descobriram que as raízes da segurança eterna, ou de uma vez salvo, salvo para sempre, as raízes se encontram no gnosticismo. Olha que curioso isso, né? Ele cita aqui um estudioso chamado Jeff Patton, que disse o seguinte: em última análise, as raízes da segurança eterna se encontram no gnosticismo. Olha, Leandro, é lamentável, é muito triste ouvir um cara como você tomando base num pensamento idiota de um cara perdido, de um medíocre que anda a milhões de quilômetros longe da verdade, apresentar para você uma doutrina com base nos gnósticos. É triste, porque você deveria muito bem já ter sua base fundamental de que a vida eterna, não é a salvação que você diz, a vida eterna é um presente do Pai, e isso você precisa ter plena convicção, porque ela te foi outorgada pelo o sacrifício vicário de Cristo no madeiro. Então você não pode ter dúvida daquilo que o teu Salvador proporcionou. Isso é covardia, deixar de acreditar no sacrifício perfeito do Messias. Jamais o Eterno teria um projeto medíocre desse. Ele já veio determinado para dar a vida àqueles que são predestinados e para proporcionar salvação àqueles que querem entrar no reino dos céus. A doutrina de uma vez salvo, salvo para sempre, primeiro, não é bíblica, tem origem pagã no gnosticismo, e por isso nós convidamos
com muito carinho e respeito nossos irmãos calvinistas a rejeitarem essa doutrina, porque ela não tem base nas... Ô Leandro, eu não estou mais aguentando essas baboseiras. Eu vou logo provar a você, para ver se você aprende a falar a verdade, e ao teu telespectador, antes de ser enrolado por essas conversas fiadas. Eu vou mostrar que a verdadeira convicção de vida eterna não tem nada a ver com gnósticos. A verdadeira convicção vem da voz do Messias, vem da voz de Shaul, de Paulo, vem da voz dos emissários, não tem nada a ver com gnosticismo. Presta bem atenção. Olha em João capítulo 10 e versos 27 a seguir, veja se tem gnóstico neste meio. Disse o mestre: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu conheço elas e elas me seguem, e dou-lhes a vida eterna. Olha o tom imperativo: dou-lhes a vida eterna, e nunca hão de morrer, nunca hão de perecer, porque aquele que as me deu, quem foi que deu? Foi o Eterno, é maior do que todos, e ele me deu, e eu nunca deixarei elas morrer. Esta é a verdadeira convicção. Foi algum gnóstico que falou isso, meu amigo? Então, deixe de ser bobo, deixe de acreditar nessas porcarias, vai para a verdade. Quer mais? Eu vou te mostrar o que foi que João disse, e isso é para você aprender, que você tem a vida eterna e nem sabe, por causa da dúvida desses infelizes que colocaram na tua cabeça, e você quer passar essa dúvida satânica para o teu povo. Olha lá o que foi que João disse, o emissário do Messias. Capítulo 5 e versos 10 a 13, João mostra a verdadeira convicção que você tem que ter. Quem crê no Filho de Deus, em si mesmo, tem o testemunho. Quem a Deus não crê, mentiroso fez, portanto não creu no testemunho que Deus de seu Filho deu. Se você não tem testemunho da tua vida eterna, e você está cambaleando, não sabe se vai, não sabe se fica, você não tem um verdadeiro testemunho. Seu testemunho é mentiroso e isso não vem do alto. Verso 11, e o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está em seu Filho. Então, deu a vida eterna. Olha que a mensagem condiz com a mensagem do próprio Messias, que diz: eu dou-lhes a vida eterna. E o João aqui está dizendo que o verdadeiro testemunho que a pessoa tem quando acredita no Messias é ter absoluta certeza, convicção da sua vida eterna. Aqui não é a salvação, é a vida eterna. E esta vida, ele tem que ter convicção que ela está no Filho, segura no Filho, pelo sacrifício que ele fez. Verso 12, quem tem o Filho tem a vida. Você sabe o que quer dizer o verbo no presente indicativo? É o verbo ter aqui nesse versículo. Quem tem o Filho tem a vida. Conjuga o verbo, homem, e sai dessa mentira. Você tem a vida eterna e não sabe. Está ainda delirando, procurando afirmações negativas de malditos que andam a milhões de léguas distante da verdade do Cristo, e você procura esses testemunhos malditos para pregar para o teu povo. Isso é muita falta de atenção à voz do Messias. Presta atenção, quem tem o Filho tem a vida eterna, tem. Todos que têm o Filho têm a vida eterna. Pode não ter a salvação, que é o direito de reinar com o Messias, mas a vida eterna tem sim. Olha o verso 13, estas coisas vos escrevi a vós, que credes no nome do Filho de Deus. Você crê ou não crê? Para que saibais que tendes a vida eterna. Então, especificamente, qual foi o objetivo de João escrever essa carta para os seus irmãos? Que isso vale para nós outros também. O objetivo dele foi fazer com que você acreditasse indubitavelmente que a vida eterna foi um presente doado para você, e que todo aquele que acreditou no Cristo tem a vida eterna, porque a garantia está na morte e ressurreição do Messias.
Então, amigo e amigos, vida eterna é um presente do Pai, como João está dizendo aqui, e o próprio Mestre também confirmando. Mas a salvação é um ato individual. Salva-se quem puder. Aquele que perseverar até o fim, esse salvar-se-á dos perigos do mundo, da injustiça, da inverdade, das maldades, dos falsos profetas, e assim chegará salvo aos pés do Messias e reinará com ele. É diferente totalmente do projeto da vida eterna. Então, eu acho que para o bom entendedor, meia palavra basta. Por hoje é só e até o próximo vídeo. Quem quiser me adicionar, quem quiser falar comigo no meu Facebook, me adicione, Ivan Lopes, e eu estou aqui para ajudar.
muito fácil.